Quando eu vejo essas sanções do Trump agora taxando fortemente o aço brasileiro, eu me recordo do crescimento da Rússia. O PIB cresceu lá 4,1% em 2024, apesar do país ter sido banido do sistema bancário, do sistema comercial, além de terem confiscado todas as suas reservas internacionais na Europa e nos Estados Unidos. Qual foi a resposta da Rússia? Se unir à China e fortalecer os BRICS. Onde está lá o Brasil, que pode muito bem se dar bem nessa história, inclusive por ter um encontro de cúpula em maio em Moscou, juntamente com Xi Jinping e Vladimir Putin. Esse encontro do Lula com o Putin e o Xi Jinping vai ser por motivo das celebrações do fim da Segunda Guerra Mundial, que tem lugar no mês de maio em Moscou. Claro que eles vão aproveitar a ocasião, para reafirmar os BRICS, os BRICS como uma grande alternativa para o mundo ali que está sancionado pelo Trump. Praticamente o resto do mundo, mas só que a Europa não conta, porque a Europa ainda vai, muito dependente dos Estados Unidos, ainda vai tentar algumas migalhas ali do Trump. Mas no caso aqui da Rússia é diferente. Vejamos aí, primeiramente, o que fez o Putin diante daquelas sanções e daquelas medidas que praticamente tornavam a Rússia um país pária no mundo, sem sistema bancário, sem sistema comercial mundial. Como é que ia sobreviver? Mas comecemos aqui por essa notícia do Investing.com, que diz: economia russa cresce 4,1% em 2024, superando previsão oficial. E aí a gente vê aqui o que diz o Putin. Putin também fez uma comparação com o que chamou de países considerados desenvolvidos, destacando que o crescimento econômico da Rússia superou o dos Estados Unidos, Alemanha e França em 2024. Vejamos este informe da agência France Press, agência francesa. O crescimento do PIB em 2023, inicialmente definido em 3,6%, foi revisado para cima, também para 4,1%. Moscou destacou os méritos desse crescimento econômico impulsionado pelos gastos militares. Aqui podemos dizer que a economia do país lidou com sucesso com a pressão sem precedentes das sanções, diferentemente de muitos países que impuseram sanções contra nós. Em vários casos, a situação nestas nações está próxima da estagnação. Os anos de 2023 e 2024 marcam o maior crescimento desde 2021 e a recuperação da atividade pós-Covid. O ano de Olha, aqui foi a Rússia logo depois da decretação daquilo que eles chamaram de operação militar na Ucrânia, mas que, na verdade, aquilo foi uma guerra. Por causa disso, o Ocidente se uniu todo contra o Putin. E o que é que foi feito? Primeiro, todas as empresas que tinham negócios na Rússia fecharam e mandaram seus funcionários ir embora. Fecharam. Só que o Putin, porque tem uma administração e um senso muito atilado de política, inclusive gestora, ele pegou essas empresas, inclusive o McDonald's, e o McDonald's representava nada menos que 690 pontos no país inteiro, com tanto mais ou menos parecido do Starbucks, que é aquela outra grande cadeia norte-americana para lanches e café. Ele
convocou os empresários russos para assumir a administração daqueles pontos que foram, né, abandonados. E, como foram abandonados, o Putin aproveitou para se servir, para se aproveitar, para utilizar o mesmo padrão de alimentação que usa o McDonald's e o Starbucks. E o resultado qual foi? Esse daqui é um youtuber brasileiro que foi à Rússia constatar como é que funciona esse novo McDonald's, agora com nome russo. O que é que ele diz? O Luca, não é? Como é o nome dele mesmo? Luca Bassani. Mas, no geral, a experiência, por enquanto, parece ser a mesma que qualquer outro McDonald's no mundo. Comida chega, logo percebemos que as cores do McDonald's foram substituídas, mas todos os demais recipientes e caixas parecem ser os mesmos. No aspecto visual, o lanche parece muito com aquele servido no McDonald's. O mesmo vale para as batatas fritas, para os nuggets e também os molhos que costumam acompanhar cada uma das refeições. Agora, imagine só, isso acontecer em 690 pontos do McDonald's em toda a Rússia, não é? Aquele país enorme, extenso, o maior país do mundo, com 10 zonas horárias, né? 10 fusos horários, como a gente diz aqui no Brasil. Isso tudo não é mais ainda, porque não foi só o McDonald's, foi a Starbucks, foram as fábricas de automóveis, as fábricas de outros setores importantes, não é, da economia, que abandonaram completamente, não é, e deixaram a Rússia ao Deus dará. Mas ali encontrou realmente a fortaleza de uma administração chefiada pelo Putin, que tem realmente organização e visão histórica, visão de gestão administrativa para dominar essa situação. E isso foi em questão de 3 ou 6 meses no máximo para acontecer. E agora vai justamente produzindo esses efeitos, né, no crescimento do PIB. Porque a política da Rússia não foi só também de se organizar internamente. Se organizou principalmente com a China, com a Índia e com outros países para os quais foi desviada a sua produção petrolífera, antes preferencialmente cedida para a Europa. Mas a Europa esnobou o petróleo russo e agora ficou ali na dependência, não é? Inclusive de petróleo bem mais caro dos Estados Unidos, que importam, não é? A preços absurdos. Daí a razão da crise europeia e da estagnação europeia, enquanto a Rússia está crescendo. E aí eu vou à BBC de Londres, que faz a seguinte pergunta: por que a Rússia deve crescer mais do que todos os países desenvolvidos, apesar da guerra e das sanções, segundo o próprio FMI? O FMI prevê que a economia da Rússia cresça mais rápido que a de todos os países desenvolvidos, incluindo os Estados Unidos neste ano. A organização projeta um crescimento de 3,2% para a Rússia neste ano. Esse é material ainda de 18 de abril de 24, mas aí viu que os resultados oficiais, né, que saíram recentemente, foi de 4,1%, significativamente mais do que o Reino Unido, que é a Inglaterra, a França e a Alemanha. As exportações de petróleo mantiveram-se estáveis e os gastos públicos permaneceram elevados, contribuindo para o crescimento, afirmou o FMI. No geral, a organização afirmou que a economia mundial havia sido notavelmente resiliente. Mas agora também, por que isso ocorreu? Por que a Rússia não ficou abandonada, não ficou ali isolada?
Outro ponto importante aí é que os supermercados da Rússia, assim como os seus shopping centers, estão superlotados e com ofertas, né, com ofertas bem mais vantajosas do que aquelas que eles ofereceram antes, quando dependiam da economia ocidental. Então, o que é que a Rússia fez foi justamente se voltar para a China, para a Índia, para os outros países asiáticos, não é? Que são grandes fornecedores também, não só de alimentos, como também de produtos industriais, como o aço, não é? E outros, de que o desenvolvimento da Rússia necessita muito. E por isso a Rússia não perdeu tanto dinheiro, apesar de vender um petróleo mais caro para a Europa, ela teve de, para entrar no mercado índio, por exemplo, indiano, eles tiveram de baixar o preço do petróleo. Mas mesmo assim é compensado por esse relacionamento, essa cooperação que tem entre os vários países asiáticos. Voltando a esse material aqui da BBC, a gente verifica. Fora da Rússia, o FMI avisou para baixo suas previsões para a Europa e para o Reino Unido neste ano. Prevê um crescimento de 0,5% para a Inglaterra, que é o Reino Unido, que ficou como o segundo país com pior desempenho do G7, grupo das nações mais industrializadas do mundo, atrás da Alemanha. O G7 também inclui França, Itália, Japão, Canadá e Estados Unidos. Demonstra que essas sanções do Trump, elas tendem a cair no vazio quando não for o caso de serem desmoralizadas pela falta de efetividade. Por isso que o Brasil reagiu com muita cautela quando recebeu a notícia de hoje, impondo 25% sobre as nossas exportações de aço e de alumínio. É porque justamente o Brasil conta com esse anteparo internacional aí também muito forte, que são os BRICS, principalmente.